E se eu te contasse que a solução para aquela dorzinha chata, sabe? Aquela que não vai embora, pode estar crescendo aí, no seu quintal? Pois é, hoje a gente vai desvendar os segredos de 3 plantas que são, olha, verdadeiras guerreiras contra a inflamação. Sabe aquela sensação de acordar com o corpo pesado, as juntas meio travadas, duras, ou então aquela dor que parece que grudou na gente e não larga mais? Então, esses são sinais bem clássicos de que tem alguma coisa mais profunda acontecendo por dentro. No mundo da terapia natural, a gente chama isso de inflamação. Pensa assim, ó, é como se fosse um fogo, um foguinho silencioso, sabe? Queimando lá dentro das nossas células. O problema é quando isso vira crônico. Aí esse processo pode ser a causa, a raiz mesmo, de um monte de desconforto que a gente sente. Mas a notícia boa, a ótima notícia, na verdade, é que para apagar esse fogo existem verdadeiros bombeiros. E o mais legal, esses heróis são plantas super comuns, que talvez já estejam aí, crescendo no seu jardim ou num vasinho na janela. Vamos conhecer o nosso primeiro herói, então. Ele é uma joia da natureza. Não é à toa que é conhecido como o ouro da terra. É a cúrcuma, ou açafrão da terra, como muita gente conhece. O segredo dela está na curcumina, que é o princípio ativo. Gente, esse é um dos compostos anti-inflamatórios mais potentes que a natureza já criou. É uma força da natureza contra a dor, de verdade. E o mais incrível da cúrcuma é o seguinte: ela não é um remedinho que só esconde a dor, sabe? Não. Ela vai lá na raiz do problema. A ação dela é direta no fígado, no sangue. Ela ajuda a dar aquela geral, a limpar as toxinas que ficam alimentando aquele incêndio da inflamação. Agora, atenção, porque essa dica é de ouro, literalmente. Para o nosso corpo conseguir absorver todo esse poder da cúrcuma, ela precisa de uma forcinha. O segredo é combinar com uma pitadinha de pimenta do reino, a pimenta preta, e uma gordura boa, tipo azeite de oliva. Essa mistura aumenta a absorção de um jeito assim espetacular. Anota isso aí, hein? É muito importante. Beleza, vamos agora para o nosso segundo herói. Esse aqui é o responsável por cuidar do nosso motor interno, da nossa energia. O gengibre, pensa nele como se fosse a lenha para o nosso fogo digestivo. Porque olha só que interessante. Muitas vezes, um processo inflamatório que se espalha pelo corpo todo começa lá, numa digestão que não está 100%. É aí que o gengibre entra. Ele chega para dar um gás na digestão, ajudando o corpo a queimar aquelas toxinas que vão se acumulando. E não é só isso. Ele é fantástico para a circulação. Sabe aquela galera que vive com a mão e o pé gelado? Pois é. O gengibre é um super aliado para aquecer o corpo de dentro para fora. E para fechar o nosso trio de heróis, vamos conhecer a planta que não acalma só o corpo, não. Ela acalma a mente também, trazendo aquele equilíbrio que a gente tanto precisa. É ele, o manjericão. Muita gente pensa nele só como um tempero delicioso, né? Para colocar na massa. Mas ele é muito mais que isso. É uma planta medicinal poderosíssima que tem uma capacidade incrível de acalmar o nosso sistema nervoso. E aqui a gente precisa entender uma conexão fundamental. Estresse e inflamação caminham de mãos dadas. É uma dupla inseparável. Quando o estresse está lá em cima, o corpo produz mais de um hormônio chamado cortisol. E o problema é que cortisol em excesso piora, e piora muito, qualquer processo inflamatório. É exatamente aí que a mágica do manjericão acontece. Ele atua ajudando a baixar esses níveis de cortisol. Então, ao acalmar o sistema nervoso, ao diminuir o estresse, ele basicamente prepara o terreno, sabe? Cria um ambiente perfeito para o nosso corpo conseguir lutar contra a inflamação de um jeito muito mais eficaz. Então, quando a gente junta essas 3 plantas, o que a gente tem na mão é um verdadeiro kit de primeiros socorros natural, direto da horta, para cuidar do corpo de uma forma completa e integrada. Mas olha, tem um ponto super importante aqui. É fundamental a gente lembrar o seguinte: a planta dá o estímulo, mas o nosso corpo é o terreno. Para que esses bombeiros consigam apagar o fogo de verdade, o nosso terreno, o nosso corpo, precisa estar bem cuidado, com estilo de vida saudável. Uma coisa ajuda a outra, entende? Então, vamos recapitular a nossa equipe de elite. A gente tem a cúrcuma, nosso ouro da terra, que é o anti-inflamatório potente. Depois o gengibre, o fogo digestivo, que cuida da digestão e da circulação. E fechando, o manjericão, o equilíbrio da mente, que acalma o sistema nervoso. Juntos, eles são uma abordagem completa e super poderosa. E para a gente terminar, eu quero saber qual desses 3 heróis já mora aí na sua casa ou no seu jardim. Me conta aqui nos comentários qual deles você já usa e como. E olha,
Se essas dicas foram úteis, já salva esse conteúdo para não perder e compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai amar descobrir o poder da natureza.